Pessoal, no último editorial eu parei dizendo que começou a rolar um atrito entre esses dois aqui, que me preocupa de certa forma. O Elon Musk, publicou mais de 170 postagens no Twitter fazendo críticas a algumas ações dos republicanos que estão fazendo alguns projetos conjuntos, inclusive com os democratas, Então, muita gente entrou no Republicanos, foi apoio da base Donald Trump, mas a gente sabe que são figuras, vamos dizer assim, do centrão americano. E aí o Elon Musk já chegou criticando essa galera. O Donald Trump, viu-se no meio de um embate aí. Por quê? Porque muita gente falou, mas peraí, ô Donald Trump, quem vai mandar no partido é o Musk? Ele que é o presidente? E aí o Donald Trump falou, não, Musk não será presidente, ele não nasceu nos Estados Unidos, quem vai mandar sou eu. Só que surgiu um ruído aí, e esse ruído incomodou, O que eu falo? A gente já viu esse filme aqui no Brasil, tá? Do Bolsonaro trocando farpas via internet com aliados. Então isso não vai dar certo, isso não é uma coisa legal. O que eu tenho de visão, Se tá rolando um ruído, Donald Trump e Elon Musk, principalmente nesse início de mandato, precisam dialogar e dialogar muito, senão vai dar arma para a esquerda crescer dentro dos Estados Unidos. Os democratas voltam a ficar fortes, E os republicanos, a gente tem que entender que o Donald Trump tem uma base maior, mas se ficar gerando esses ruídos aí, acaba atrapalhando a gestão do Donald Trump, Então, Elon Musk, sem sombra de dúvidas, é uma figura muito poderosa, mas pode acabar gerando algum ruído em relação ao Donald Trump. Mas vamos lá, pessoal, ainda falando do Orange Man, do Homem Laranja, tem muita gente comemorando porque realmente o Donald Trump chegou para acabar com a agenda woke. E olha só essa publicação. Urgente, Trump diz que vai proibir atletas trans em esporte feminino em seu primeiro dia de mandato. Ou seja, ele já chega com um discurso anti-agenda woke. Trump contra a ideologia de gênero. Trump passa recado para o progressismo e para a agenda woke. Em seu mandato, ficará proibido a participação de pessoas trans em esportes femininos. A primeiro passo, essa pauta é muito importante para os conservadores e para as mulheres. Não que as pessoas trans não mereçam respeito, não mereçam espaço na comunidade, na sociedade, mas o respeito e o espaço das pessoas trans não pode atropelar o direito e a garantia de outras pessoas, as mulheres. Então, o que a gente tem que observar? Biologicamente, há uma estrutura óssea, uma estrutura muscular muito mais forte. Isso aí é ciência, Então, é meio estranho as pessoas serem um tanto quanto negacionistas em relação a isso. As mulheres conquistaram seu espaço no esporte a duríssimas penas, Então, elas lutaram muito para ser reconhecidas. Sempre aconteceu uma rejeição muito grande ao esporte das mulheres. Elas precisaram batalhar. As mulheres no futebol há pouco tempo tinham pouquíssima visibilidade e ainda tem. Se você for comparar um salário de uma Marta com um Neymar, são mundos totalmente opostos e as mulheres vêm buscando essa visibilidade. E aí, elas mesmas têm essa reclamação de que as mulheres trans têm uma estrutura muito mais forte e elas vão brilhar muito mais porque há uma desvantagem, E o Elon Musk e o Donald Trump, já comprou esse discurso para os conservadores, para as mulheres conservadoras, uma pauta muito importante. E o Elon Musk, Donald Trump, já chega com o pé no peito, Pessoal, vamos falar sobre esse careca aqui? Pois é, a gente precisa conversar sobre ele. Muito estranho o que está acontecendo com o Daniel Silveira, Não, ele eu tenho coragem de chamar de careca, O outro não, mas esse eu tenho coragem, Crise renal leva Silveira com urgência ao Hospital do Rio de Janeiro, Então, assim, tirei onda, brinquei um pouco com o Daniel Silveira aqui, mas ele foi internado num estado não tão bom, no Rio de Janeiro, por causa de uma grave crise renal. O Daniel Silveira está em liberdade, Ou seja, uma semi-liberdade ou quase liberdade, porque está com tanta restrição sobre a sua liberdade que ele
ainda está numa situação difícil. E aí ele teve essa complicação na sua saúde. Daniel Silveira precisou ser levado com urgência a um hospital de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, no sábado, dia 21. Conforme o advogado do ex-deputado, Paulo Faria, Silveira foi encaminhado à unidade de saúde em virtude de fortes dores lombares, decorrentes de uma crise renal. Depois de exames, o ex-deputado retornou para casa ainda ontem. Em agosto deste ano, a coluna informou o estado de saúde de Silveira com base em laudos da defesa. De acordo com o diagnóstico médico, o Silveira apresentou alteração da função renal. Inclusive, isso foi pauta da defesa. Acontece que o Paulo Faria, que é o advogado do Daniel Silveira, participou de uma entrevista, né? Na entrevista, ele chegou a falar que o Daniel Silveira, ele é fruto de todo o ódio, né, do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes não age como um juiz, como um inimigo, com ódio contra o Daniel Silveira. Já que a gente citou o Supremo Tribunal Federal, tem uma matéria cabeluda para trazer para vocês aqui, tá? Já que a gente citou dois carecas ali, essa vai te deixar de cabelo em pé, se é que você tem cabelo. Olha só, tá vendo essa imagem aqui? Que maravilha! Pois é. Políticos no Mato Grosso inaugurando obras. Olha que coisa maravilhosa. Se não fosse um pequeno detalhe, entre os políticos que ali estão, um é proibido por lei e pela Constituição de agir como um político. Pois é, o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, inaugurou um trecho da rodovia junto ao governador do Mato Grosso. Comum é. Normal, né não? E aí Renata Barreto, né, fazendo uma crítica aqui a jornalista, escreveu o seguinte: em qualquer país sério, isso seria um escândalo. Com certeza. No Brasil, só mais um dia normal. Vou corrigir a Renata, tá? Com todo respeito. Normal não, comum. Não é normal, é comum. Normal é normalizar o arbítrio e o absurdo. Não é normal. É comum, mas não é normal, tá? É completamente surreal. O ministro do STF, Gilmar Mendes, inaugurou um trecho de uma rodovia junto ao governador do Mato Grosso e ainda declarou o seguinte, abre aspas, caminhamos inicialmente para a privatização que tinha dado errado e o governo do Mato Grosso, graças à sua potência, graças às suas condições de governabilidade, pôde propor isto que era diferente. Estatizar a empresa que era responsável pelo consórcio. E isso deu certo, graças a uma complexa engenharia institucional. Declarações e atos político-partidária é expressamente vedada a um magistrado, principalmente se for da Suprema Corte. No entanto, isso virou corriqueiro no Brasil. Ah, ninguém liga. Ligar, liga. Liga sim. O problema é que a gente não pode reclamar muito do Brasil. Não pode mesmo, né? E por falar em reclamar do Brasil, menino bom, hein? Menino bom. O Nicolas Ferreira participou de uma entrevista na Itatiaia, e lá na Itatiaia, né, ele comentou o fato da Procuradoria-Geral da República, a PGR, resolver não tirar férias juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Por que será que o Nicolas acha que eles não vão tirar férias? Será que estão muito dispostos a trabalhar mesmo? Pois é, eu suspeito, eu não, o Nicolas, tá? Eu, abre aspas, suspeito que o Gonê trabalhe neste recesso contra parlamentares de direita no indiciamento de Bolsonaro. Pois é, você tá ligado, né, que teve o indiciamento de 37 militares e neles estavam o Bolsonaro pelo suposto golpe de Estado, né? Então teria um golpe de Estado que o Bolsonaro participaria e que ele estaria, né, vinculado a esse golpe de Estado. E aí o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Paulo Gonet disseram o seguinte: vamos parar, não? Vamos dar continuidade? Vamos continuar trabalhando esse final de ano todinho? É super comum a gente continuar trabalhando todas, férias, feriados, a gente não para, a gente trabalha demais. Pois é, na visão do Nicolas, é para ir atrás do Bolsonaro. Continua, viu? Pessoal, dando continuidade aqui, tá? O Paulo Gonet
que é o Procurador-Geral da República, e o Alexandre de Moraes, disseram que não vão parar nas férias, vão continuar trabalhando. O Nicolas, esse cara aqui, deu entrevista na Itatiaia e disse que acha que eles vão continuar trabalhando para perseguir a direita e o Bolsonaro. O deputado federal Nicolas Ferreira disse em entrevista à Itatiaia que há a possibilidade do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, decidir apresentar uma eventual denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. Questionado sobre a possibilidade de Gonet trabalhar normalmente em janeiro, período de recesso e férias coletivas no STF, Nicolas sugeriu que o PGR possa focar no inquérito da Polícia Federal que baseou o indiciamento de Bolsonaro. Abre aspas, fala do Nicolas. Eu duvido que o Gonet trabalhe para resolver processos criminais, sobre facções criminosas, sobre investigações contra o primeiro comando, contra o assédio. Eu suspeito que o Gonet trabalhe nesse recesso para parlamentares de direita no indiciamento do Bolsonaro, né? Contra parlamentares de direita. E na sua visão, você concorda com o Nicolas ou acha que o Moraes e o Gonet vão trabalhar pelo bem do Brasil? Deixa no comentário que eu quero saber. Pessoal, mas pegando o gancho, né, da última fala do Nicolas, teve uma matéria aqui que é comum na República das Bananas. Não é normal, mas é comum. Matéria do Estadão. E trata numa normalidade, numa cara de pau que isso aqui é normal, mas não é normal. Não é mesmo, tá? É comum, acontece toda hora. Mas isso aqui, em qualquer país sério, seria caso de escândalo, tá bom? Matéria, política, Estadão, e aí a gente entende isso aqui. A justiça barra as principais lideranças e encurrala a direita para 2026. Será que o Nicolas estava certo na análise dele? Tá? Além de Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado, Pablo Marçal, Eduardo Bolsonaro, são alvos de ações que podem torná-los inelegíveis, né? Tarcísio de Freitas se livrou de uma condenação. Estou mudando aqui para poder pegar o foco melhor. Se livrou de uma condenação, mas estão na mira do Tarcísio de Freitas por causa dessa história aí dos policiais querem pegar o Tarcísio de Freitas de tudo quanto é sorte, né? Isto é normal numa democracia? Ó, Fred Rodrigues vai ficar inelegível, Bolsonaro está inelegível, Caiado inelegível, o Gaia vai ficar inelegível, o Nicolas vai ficar inelegível, vai pegar todo mundo, Cleitinho vai ficar inelegível, todo mundo, tá? Cara, o Brasil não pode ser considerado uma democracia se continuar agindo desta maneira. Pessoal, mas continuando, não para por aí não, o buraco é mais embaixo. Tá vendo esse cara aqui? Pois é, Hugo Mota, né? Quem que esse cara vai se tornar? Provavelmente o próximo chefe da Câmara. E aí tem um detalhe, tem 11, não é uma, não é duas, são 11 CPIs, né? Que vão direto, né, no gargalo do Lula. Que adivinha o que aconteceu? O Lira engavetou. O Lira travou tudo. E aí, há quem acredite que num eventual desgaste do governo Lula, o Mota pode resolver colocar isso para frente, pode tocar o barco e falar, dane-se, eu vou para cima do Lula. A hipótese é pequena, vocês sabem, né? Favorito para ser eleito presidente da Câmara em fevereiro de 2025, já está eleito, tá? É conversa fiada, que é favorito, já está eleito já, tá? O deputado Hugo Mota, do Republicanos, chegará ao posto com um arsenal de pelo menos 11 pedidos de CPIs. Dentre os requerimentos apresentados, todos com as 171 assinaturas mínimas exigidas, estão algumas comissões com potencial causa de dor de cabeça para o governo Lula. Um deles, por exemplo, requer uma CPI para apurar suposto caso de abuso de autoridade por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi apresentado pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo. Outro requerimento, protocolado pelo deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, pede uma investigação sobre o crime organizado e a relação com o crescimento do número de homicídios. Atingir o crime organizado incomoda muitos políticos, incomoda muita gente. Por que uma CPI dessa não sai do caminho? Por que uma CPI dessa não anda? E por que o Metrópolis está tratando essa CPI contra o crime organizado
como algo que pode pressionar o Lula. Há ainda na gaveta pedidos para a CPI sobre o uso do crack no Brasil, as demarcações de terras indígenas, denúncia de abuso de mulheres, planos de saúde e o cancelamento de passagens aéreas. A maioria desses requerimentos foi apresentada durante a gestão do Arthur Lira, como presidente da Câmara, mas não tiveram um despacho do então chefe da Câmara. É óbvio que de todas essas CPIs, a que tem maior repercussão no campo conservador e deveria ser feita em qualquer país minimamente sério, é a CPI do abuso de autoridade. Porque as autoridades não estão acima da lei, acima da Constituição ou acima do bem e do mal. Devem ser investigadas em qualquer país sério. Todo órgão, todas as pessoas que fazem parte do sistema da administração pública, do governo, do executivo, sejam membros do legislativo ou seja membros do judiciário, devem ser investigados, inclusive, por abusos de autoridade. Abuso de autoridade viola os direitos humanos e devem ser analisados. O porquê que este tipo de CPI nunca sai do papel? Estranho, né? E aí, já que quem tá na chuva é para se molhar, a gente tem que falar de tudo quanto é coisa que acontece na política brasileira. Vamos falar dela, a primeira-dama da República. Pois é, uma matéria do Conexão Política divulgou uma pesquisa da Quaest, né? E aí parece que as notícias não são boas. O Lula está despencando na sua popularidade. O brabo, o tenso, é gente que nunca teve popularidade mesmo e achou que ia ser a rainha da cocada preta. Pois é dela que eu tô falando. Impopular. Apenas 22% dos brasileiros têm percepção positiva sobre Janja Lula da Silva. Considere-se privilegiada. O STF só tem 12% que tem uma percepção positiva. 22% ainda teve um empurrão aí, que eu acho. Vamos falar dele de novo? O Homem Laranja? Pois é, mais uma medida um tanto quanto polêmica, né? O Trump já saiu falando da agenda woke, né? Das trans no esporte feminino, já saiu falando que vai tentar tomar o canal do Panamá de volta, que o Elon Musk não é presidente e não será presidente, e agora, uma medida importante, né? No combate à criminalidade, beleza? Trump declarará os cartéis mexicanos do narcotráfico como organizações terroristas. Ô Trump, depois você dá uma olhada especial no Brasil, que tem uma turma aqui que não perde nem um pouquinho para os cartéis mexicanos não, tá? Mas assim, acho que tá certo o Donald Trump, né? Esses crimes, essas facções criminosas deveriam sim ser enquadradas exatamente nisso aqui, ó. Organizações terroristas. Deveriam ser enquadradas exatamente aqui. Pessoal, vamos falar também dessa turma de gente bonita, gente honesta, gente preocupada com o Brasil. Contém ironia. Lula dá sinais de que mudará novos ministros a partir de janeiro. Isto é interessante de você entender, né? Estão apostando aí na possibilidade de uma reforma ministerial, ou seja, o Lula vai ter que mudar um monte de gente. Já aqui tem o Múcio aqui, né, que é o ministro da Defesa, que já disse que não, tá tudo bem, eu tô saindo fora. Tem o Lewandowski, que já estão levantando a hipótese dele sair do Ministério da Justiça também. Mas o que essa galera está escondendo que você não sabe ainda? A verdade verdadeira de vero mesmo, é que acabou, né, o lance das emendas, o dinheiro está acabando para o Lula sair comprando todo mundo dentro do Congresso. Então o que eu vou fazer? Talvez saia mais barato eu dar ministério para eles em troca das votações, para poder manter um fôlego. Então a prospecção aqui é que o Lula vai tirar um monte de petistas dos ministérios e entregar para a turma do Centrão para ganhar mais apoio. Não quer perder o União Brasil e nem o Kassab no seu apoio para 2026. Tenso, né? E a gente volta daqui a pouco, tá? Com mais um editorial para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.